durante aqui, e aí depois vocês podem explorar, que eu acho que são bem legais. Começou a gravação agora, né? Tá gravando. Então, vamos lá. Primeiro que o foco aqui é no Google Sheets. Eu sei que tem algumas pessoas que ainda gostam bastante do Excel. Eu não tive muita experiência com o Excel, usei um pouco, e eu já uso há muitos anos o Google Sheets. A gente percebe a evolução da ferramenta. Eu acho que tem algumas coisas que ainda existem no Excel hoje que ainda não tem o Google Sheets, mas eu acho que o ritmo de evolução do Google, ele está mais rápido, ele está melhor, e a facilidade de compartilhar, de colaborar, eu acho que é motivo mais que suficiente para utilizar mais isso, né? Sem falar que como a gente tem o G Suite, a gente tem armazenamento infinito, a gente não precisa se preocupar com backup, um monte de coisas, né? Então, todos esses anos, todas as planilhas que eu fiz, nunca encontrei nada que eu não conseguisse resolver no Google, que precisa, o Excel tem que ser no Excel para fazer isso, né? Então, é bem legal. Conhecimento que eu tenho é mais de experiência prática, de pesquisar no Google, igual quando a gente está desenvolvendo, né, como usar a função tal, sempre tem um monte de coisa, tem muito material sobre isso. Eu fiz esse curso aqui, que eu estou colocando o link aqui, que eu acho que é interessante. Ele não é um curso muito iniciante, ele é um curso mais avançado, mas ele é quebrado assim de uma forma fácil de ver, né? São 30 aulas de 5 a 10 minutos, ele até recomenda fazer uma aula por dia, né? E ele vai apresentando as funções. É todo em inglês, mas eu acho bem didático, assim, então quem quiser se aprofundar, tem bastante coisa interessante. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria lembrar é que a gente tem um modelo padrão de planilhas. Eu acho interessante usar, né? Quando vocês forem ali criar uma nova planilha no Drive, vocês podem escolher com base em um modelo, e ele já vai sair com essa tela aqui. Ele já vem com essa tela aqui, ele tem uns 3 modelos ali, né? É o que tem o template base. E aqui tem um FAQzinho, assim, de algumas coisas que às vezes a gente esquece como é que faz. Não vou passar em todos os itens aqui agora, mas só para vocês saberem que isso existe e ajuda, né? Umas coisas assim, a fixar a coluna, ele fala aqui um pouquinho sobre formatação condicional, são coisas que a gente vai ver aqui na apresentação também. Mas vamos lá, então. Primeiro vamos falar do básico, quando a gente trabalha com planilhas. Claro, a gente sabe que são linhas e colunas, não tem nenhum mistério nisso, mas uma das coisas que a gente utiliza muito, ou pode utilizar muito, são as fórmulas, são as funções do Google Sheets. Eu vou passar aqui algumas dicas que acho que facilitam o uso dessas funções. Então, a primeira coisa é, quando a gente começa a escrever uma função igual, a gente já sabe que aquela célula ela vai ter uma função e a gente pode começar a escrever alguma coisa. Ele tem um sistema de autocomplete, então ele já sugere ali alguma coisa que bata com o texto que eu estou colocando. Tem gente que usa aqui as fórmulas em português. Eu prefiro usar em inglês porque acho mais fácil de encontrar material na internet. Às vezes a gente quer pesquisar e tal. Então eu boto em inglês o nome das fórmulas. A partir do momento que eu escolho uma fórmula, tem muita informação aqui. Então essa é uma coisa que a gente pode explorar e a gente pode ir aprendendo meio que sozinho, né? Então, para quem trabalha com desenvolvimento, vai ver que é muito parecido. É uma função, ela tem uma série de parâmetros que ela recebe e ela vai retornar um resultado que vai ser jogado nessa célula. Não dei muita atenção ali para o VLOOKUP, essa é uma fórmula que depois eu vou explicar o que ela faz. Aqui a gente só está exemplificando o uso das fórmulas, né? E basicamente a gente pode ir seguindo. Ele sempre dá exemplos, né? Exemplo de formato de dado que pode entrar nesse parâmetro. Aqui é um formato direto de texto, aqui é um formato de range, né? Que ele aponta para um range de colunas, de células, que é, por exemplo, do A2 até o B26. Quando for parâmetros booleanos, a gente pode colocar true ou false. Parâmetros opcionais ele coloca com as chaves do lado. Isso tudo ele vem explicado aqui. Então, explorem quando vocês estiverem usando uma função diferente, está um pouquinho em dúvida como é que faz, uma média ponderada, várias coisas. Ele dá todas as informações que a gente precisa. Se não for suficiente, o Saiba Mais joga na página de ajuda do Google, que aí tem tudo que a gente viu ali resumido, e aí tem mais um monte de informação, observações, tem aqui embaixo ele dota exemplos de modelo de dados, como usar a função, qual é o resultado que aquela função vai trazer se for colocado daquela forma. Então, a própria Google aqui tem um monte de informação, né, sem falar o que a gente pode pegar na internet. Mas vamos fazer aqui, eu não vou focar muito aqui na fórmula em si, porque depois a gente vai explicar o que ela faz. Mas, em resumo, essa é uma fórmula que, com base numa chave de pesquisa, que é o que tem aqui no A, ela vai retornar um valor referenciado. Então, se eu trocar aqui para B, ele vai trocar para 150, que é o valor que está lá na minha tabela. Beleza, só um exemplo de fórmula aqui para a gente fazer algumas coisinhas. Esticar a fórmula para todos. Todo mundo deve saber que dá para arrastar, mas eu também posso dar um clique duplo aqui no quadradinho que ele vai pegar a mesma fórmula que eu coloquei aqui e vai copiar até o final dessa coluna enquanto tiverem registros aqui na
na coluna inicial. Só que vocês vão ver aqui que quebrou essa fórmula. E eu vou usar isso aqui para explicar a diferença entre referência estática e referência dinâmica. A maior parte das referências que a gente tem aqui para células, ela é dinâmica. Então, o Excel funciona assim, o Google Sheets seguiu esse padrão e ele faz muito sentido na maior parte das vezes. Se eu arrasto essa função para baixo, ele vai arrastar as referências da mesma forma. Então, se a gente olhar aqui, essa função está referenciando a célula A2 e ela está referenciando esse range aqui que vai de G2 até H5. Beleza? Ele mostra aqui visualmente, né, com essa linha tracejado em volta. E se a gente olhar a fórmula de baixo aqui, ele arrasta isso tudo para baixo. Então, ele vai referenciar o A3, que nesse caso está correto, mas ele também joga esse quadrado para baixo, que nesse caso não faz sentido, porque eu tenho uma tabela fixa aqui. Então, como é que eu faço para dizer para ele que esse pedaço da minha fórmula sempre vai ser fixo, independente de para onde eu arrastar? A gente vai fazer assim. Se você clicar na fórmula aqui e apertar F4, ele vai adicionar esse símbolozinho de dólar na fórmula. Isso aqui eu quero dizer para ele que quando eu arrastar essa fórmula, seja para outras colunas ou para outras linhas, ele vai manter ou aquela letra ou aquele número. Funciona para as duas coisas. Então, eu posso ter uma combinação só de número. Nesse caso, se eu deixar desse jeito e eu arrastar a fórmula para baixo, ele sempre vai manter naquele mesmo intervalo ali. Se eu botar assim e arrastar a fórmula para o lado, ele sempre vai manter nas mesmas letras, G e H. E se eu botar assim, independente para onde eu arrastar a fórmula, ele sempre vai apontar para esse mesmo intervalinho aqui. Beleza? Tá aí tudo certo? Esse aqui é o que a gente quer nesse caso, porque a nossa tabela está fixa ali. Eu vou arrastar aqui para baixo, vocês vão ver que ele já vai atualizar. Então, o primeiro parâmetro, ele continua uma referência dinâmica, porque eu quero que ele se adapte em relação à linha que ele está, mas o segundo parâmetro, ele sempre vai apontar para aquele intervalo ali que a gente definiu. Se a gente quiser ir mais além um pouquinho nessa questão de intervalo, existe uma coisa que se chamam intervalos nomeados. Então, eu posso vir aqui selecionar o intervalo que eu quero, eu venho aqui em dados, intervalos nomeados, e eu posso dar um nome para esse intervalo. Falando um pouquinho aqui de referência para abas, quando a gente faz uma referência dentro de uma mesma aba, eu não preciso colocar esse começo, esse prefixo, né? Eu posso colocar só o G2 até H5. Quando a gente faz formatação condicional, ou faz esquema de intervalos nomeados, ou quando eu quero referenciar um dado que está em outra aba, aí eu coloco esse prefixo aqui, que é o nome da aba, então Core Skills, exclamação, exclamação e aí o range que eu vou referenciar lá. E aí eu posso dar um nome para esse intervalo nomeado, vamos chamar, por exemplo, de lookup aqui. Aí a planilha já vai saber que lookup vai sempre referenciar esse intervalo aqui. Então eu poderia vir aqui na minha fórmula, que eu tinha feito aqui uma coisa fixa, né, apontando para as células, eu posso substituir por lookup. Eu não lembro se tem que ser case sensitive aqui. E ele vai fazer a mesma coisa. Ele sabe que o lookup é aquele range lá, eu posso usar daí em qualquer aba que eu quiser da minha planilha, e ele vai funcionar igual. Posso arrastar aqui, ele vai funcionar igual. Nesse caso, ele sabe que é uma referência estática, ele não vai ficar mexendo nela também na hora que eu arrastar a coluna. Beleza? Existem casos, muitos casos, em que a gente pode usar a planilha meio que para transformar dados. Então, eu vou fazer alguma fórmula, vou aplicar alguma coisa, o dado vai ficar um pouquinho diferente, e aí depois eu quero ficar com aquele dado fixo e quero usar ele para alguma coisa. Se eu vier aqui copiar esses dados aqui e colocar para outro lugar, ele vai quebrar tudo, porque o padrão de cópia é a cópia da fórmula, não é cópia do valor final. Então, ele copia a mesma fórmula e ele vai seguir as regras que a gente conversou ali de referência estática e dinâmica. Então, nesse caso aqui, ele vai quebrar, porque ele vai referenciar uma coluna aqui que não tem nada. Como é que eu faço para copiar o valor, se eu quiser o valor? Ctrl Shift V, ou então tem o botão aqui que tem um colar valores apenas, colar especial, tem como selecionar aqui, né, colar somente os valores. Mas Ctrl Shift V eu uso bastante, porque ele basicamente, eu vou ter os números aqui que eu tinha de resultado da fórmula e vou deixar toda aquela estrutura de fórmula para trás, não vou mais me incomodar com isso, né. Por fim, aqui nessa parte de Core Skills, headers. Acho que é uma boa prática definir uma coluna para definir a primeira linha, para a primeira ou segunda linha ali, para serem o cabeçalho, e é uma boa prática congelar esses dados. Então vem aqui, congelar uma linha, duas linhas, nesse caso é uma linha, ele fica sempre fixo lá, né, acho que fica visualmente mais agradável, mas principalmente ele permite que você ordene, faça uma ordenação correta aqui da lista. Esse aqui não é o melhor exemplo para eu ordenar, porque
Na verdade, isso aqui não é uma boa prática, né? Eu estou misturando modelos de dados diferentes nas mesmas linhas. Então, se eu tentar fazer uma ordenação aqui, ele vai se perder. Mas, basicamente, se eu não tiver a primeira linha do cabeçalho congelada e eu tentar vir aqui, classificar, não sei se você sabe o que ele faz, ele só vai ordenar todas as linhas com base naquela coluna. Ele vai achar que o header, aquele meu cabeçalho ali, faz parte do modelo de dados e ele vai jogar ele lá para algum lugar, lá para o meio e tal. Então, congela a primeira linha, que aí a ordenação vai funcionar melhor. Ok? Vamos avançar um pouquinho agora, então. Eu peguei esse modelo de dados aqui do Pérolas do Bridge, não sei se vocês já conhecem aquele documento, mas é só para ilustrar algumas coisas mais que a gente pode fazer aqui. Então, a primeira coisa, validação de dados. Eu tenho como dizer para a planilha que uma determinada coluna, ela vai aceitar, um determinado range de colunas, de valores, vai aceitar dados de um determinado tipo só. Então, por exemplo, tipos de data. Eu já informei, eu já configurei antes que essa coluna aqui ela só vai receber valores de data, então ele já detecta isso. Se eu der um clique duplo aqui, ele já aparece um date picker, ele tem vários facilitadores, além de se eu colocar um valor que não é uma data, ele me alertar. Como é que a gente faz isso? Data validation. A gente clica com o botão direito aqui. Eu acho que pode ser aqui, dados. Validação de dados. Aí eu tenho ali, pérolas, C2, então, coluna C, a partir do segundo registro, se eu não coloquei um fim aqui, não coloquei 2 pontos alguma coisa, ele sabe que ele vai pegar do C2 para frente. Então, esse caso aqui, independente da quantidade de linhas que eu for inserindo para baixo, ele vai aplicar essa formatação até o final da planilha lá embaixo. Então, uma coisa que é importante ficar atento, às vezes quando a gente cria um intervalo, ou faz alguma coisa assim, a gente bota, vou botar aqui C2 até C21, que os meus dados acabam no C21. Mas aí, se eu inserir registros depois, eu vou ter que mexer na validação. Então, já pensar à frente esse tipo de coisa é interessante, isso vale para várias coisas. Referência em fórmula, em qualquer ponto onde eu for fazer referência para um range, né? Aqui tem vários critérios, opções, né? Nesse caso aqui, eu coloquei para fazer validação de data, tem validação de número, tem fórmulas personalizadas, eu posso escrever uma validação numa fórmula e ele vai usar essa validação. E eu tenho a opção de dizer se é para ele avisar, que é como está ali, que ele fica só com aquele labelzinho ali vermelhinho, ou eu posso rejeitar a entrada, e aí ele mostra um pop-up, se não me engano, e não deixa inserir essa informação. Esse é um tipo de validação de dados. Isso aqui é outro tipo de validação de dados que pode ser bem interessante, que é com uma lista de itens. Dá para colocar, obviamente, valores textuais, a gente fez aqui um exemplo com emojis, só para dizer que dá para fazer. Dá para colocar qualquer coisa. E aí ele também vai fazer essa mesma lógica, ele vai validar para que os números, os valores que eu for inserir nessa coluna estejam de acordo com esse range, ele já cria aqui um drop-down com os valores que eu selecionei também, poderia ser qualquer coisa basicamente. Para sim e não, é melhor usar caixa de seleção. A caixa de seleção, ela cria um checkbox ali, que aí ele tem um valor booleano naquele checkbox. Aí tem como usar uma fórmula para fazer uma validação, ver se está true ou false, e ele cria um checkzinho ali na coluna. Validação de dados é isso. Formatação condicional. A gente fez uma formatação aqui de exemplo, que é basicamente de acordo com a avaliação, ele muda a cor da linha. Sempre em bobo, mas só para vocês verem que isso existe. Como é que a gente configura isso? Formatar, formatação condicional. Aqui, ele tem certas limitações, né? Tem que fazer uma condição diferente para cada cor, mas a lógica delas aqui é até bem simples. Eu vou aplicar, por exemplo, esse exemplo aqui. Eu vou aplicar essa validação condicional, essa formatação condicional, em todas as células que estão entre o intervalo A2 até E97. Então, ele vai basicamente pegar daqui até o finalzão lá da planilha. E eu vou aplicar em todos eles a mesma regra, que que eu usei uma fórmula personalizada para fazer e fiz. Se o valor da coluna E, que é essa aqui, for igual a esse emoji aqui, então eu vou aplicar esse formato em todas as linhas. Por que isso funciona para todas as colunas, se eu estou botando aqui, para todas as linhas, se eu estou botando aqui E2? Aqui entra aquele negócio que a gente conversou sobre referência estática e dinâmica. Eu estou dizendo aqui que independente da coluna, é para olhar para a coluna E, mas eu posso atualizar aqui o número com base na linha que eu estou. Então, por isso que essa formatação ela vai funcionar para todos. Né? Se eu tirar, por exemplo, aqui, ele só vai funcionar para a coluna... nem vai funcionar. Enfim. Sei que se a gente fizer dessa forma aqui,
ele se atualiza. É um pouco estranho porque a gente tem que colocar aqui, né, coluna 2, linha 2, parece um pouco estranho, mas a linha que vai aqui é a linha onde começa a nossa fórmula, né? Então, se nossa formatação condicional, ela parte da linha 2, então aqui a gente vai colocar a linha 2. A gente sabe que ele vai adaptar essa regra para cada linha que for na sequência. Um pouquinho mais complexo, mas deu para entender. Se alguém tiver alguma dúvida, pode jogar ali no chat ali. Mas essa é basicamente a lógica. Aqui os outros são o mesmo exemplo, só troca o emoji, né? Tem validações, formatação condicional mais simples, que é direto na coluna, a gente usa muito para valor, né? Valor positivo fica em cor verde, valor negativo fica em cor vermelha. Isso é mais fácil de fazer, porque é basicamente... A gente não precisa nem fazer fórmula personalizada, né? A gente pode usar uma das fórmulas padrão que tem aqui. Então, se o valor é maior ou igual a 0, aí ele vai pintar de verde, aí ele faz a pintura lá, basicamente. Ordenação, eu falei um pouco ali na outra aba, né, mas é porque essa aqui, como ela é um modelo de dados que não está misturado, né, uma tabela única, então eu posso fazer classificação de dados aqui, né, então eu posso vir aqui, vou ordenar pelo nome do autor, classificar página, ele vai, só para reforçar que ele vai ordenar todas as colunas, né, ele não vai quebrar o modelo de dados mexendo só na coluna que eu selecionei, ele mexe em todas, e só vai funcionar se eu não misturar modelos diferentes assim na mesma planilha, como eu tinha feito aqui, né. Então aqui, tipo, aqui funciona bem. Filtros, também tem o filtro padrão dele que é bem simples, posso selecionar algumas colunas, clico aqui nesse botãozinho de criar um filtro, ele vai criar, ele pega aqui todos os valores que eu tenho nas linhas ali que eu selecionei, nas colunas que eu selecionei, eu posso tirar aqui só e ele vai filtrar por isso, bem simples. Ele tem uma limitação meio boba aqui, que eu posso colocar quantas colunas de filtro eu quiser, contanto que elas sejam uma depois da outra. Tem uma forma de fazer, porque, por exemplo, vamos supor que eu quisesse aqui só no B e no D, aí ele não funciona. Tem uma forma de fazer, eu não lembro de cabeça como é que faz, eu lembro que uma vez eu fiz uma planilha, mas no geral, se você pegar colunas que são sequenciais, é só clicar e ele já aplica na hora o filtro, né? Uma coisa para ficar atento em relação a filtros, é um filtro visual. Então, se eu fizer uma consulta em outra planilha, eu fizer alguma fórmula em cima desse modelo de dados, eu filtrei aqui e eu trouxe só as pérolas do Álvaro. E aí eu vou em outra planilha e faço lá uma referência do B2 até o B100. Ele vai trazer todas, tá? Ele não considera a questão do que está visível ou não aqui na planilha em relação aos filtros. A única forma de fazer isso é com esta função aqui, mas ela é bem mais complicadinha. Mas se em algum momento vocês tiverem necessidade de fazer alguma coisa dessa, como eu já tive, pode dar uma explorada nessa função, porque aí ele faz essa interação com o que o usuário filtrou ou não na planilha, né? Que é mais complexo. Só para lembrar que existe aqui o Find and Replace, mesma forma que existe em maior parte dos editores de texto, ele tem aqui, ele é bem poderoso, consegue fazer só nesta página, consegue fazer em todas as planilhas, consegue definir um intervalo específico para ele fazer. Eu uso bastante, às vezes tem que manipular os dados, às vezes quer tirar alguma sujeira do modelo de dados brutos e quer melhorar eles, e você não tem uma preocupação assim em mexer no dado, usa o Find Replace, dá para arrumar bastante coisa. Mesclar células. O pessoal adora mesclar célula, né? Eu preciso de uma coluna mais larga, então eu vou mesclar 10 células aqui e fazer uma coluna mais larga. Pelo amor, não façam isso. Não façam isso, estraga muita coisa. Mesclar células é um negócio que, assim, tem um valor estético em alguns casos, então tem casos que dá para fazer, eu fiz aqui na primeira aba, tipo, eu mesclei aqui um monte de colunas e fiz um headerzão bonitão, mas porque eu queria pintar uma coisa aqui embaixo que eu precisava de várias células. Se vocês puderem evitar, não façam mescla de células, porque atrapalha muitas fórmulas, atrapalha a ordenação. Se você precisa de uma coluna mais larga, estica a coluna, sabe? Você não precisa fazer uma mescla de várias células, porque isso dificulta muita coisa, dificulta classificação. Se você tentar referenciar os dados que estão naquele range, começa a ficar confuso, porque você pode botar qualquer pedacinho daquele intervalo. Então, pode usar, claro, né? Uma função que é interessante em muitos casos, mas tem que usar com responsabilidade, porque dificulta a análise dos dados bastante. Isso aqui eu falei um pouquinho também, né? Mas só para lembrar, eu tenho sempre como copiar dados de outras abas, que é o caso que a gente fez, que a gente tinha mostrado ali, né? Igual, bota aqui a referência da aba, exclamação, e eu faço a referência. Isso aqui ele vai pegar dados de outras abas, mas eu também posso pegar dados até de outras planilhas. Isso a gente faz através dessa função import range, acho que é.
ela recebe a URL da planilha, URL mesmo, esse link aqui. A gente joga aqui o link, aí a gente consegue fazer também, da mesma forma que a gente faria uma referência local aqui, passando aba e linhas e colunas, eu posso fazer aqui apontando para outra planilha também. Tem suas utilidades, se eu tentar fazer aqui, ele só vai pedir autorização, eu tenho que clicar ali, ele vai dar um errinho, você clica, autoriza, aí essa planilha vai ter acesso a outra planilha, e aí tu consegue copiar os dados de lá. Tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de coisa, porque se eu fizer uma referência aqui, essa referência, ela é meio que, em tempo de execução, ela é compilada, então se eu mexo lá na outra planilha, provavelmente eu vou quebrar aqui, né? Então se eu crio mais colunas lá do outro lado, faço alguma coisa desse tipo, pode ser que eu quebre aqui. Então tem que ficar atento com esse tipo de coisa. Essa aba era isso aqui. Agora vamos falar um pouquinho de transformação de dados. E funções úteis quando a gente está trabalhando com strings. Eu quis pegar um exemplo real aqui. Isso foi essa semana agora, quando a gente começou a analisar os dados da avaliação dos usuários no SUSAB. O registro que chega para nós, ele vem, é um JSON, e o perfil ele vem assim. Então ele vem tudo meio que misturado, assim, né? Todos os perfis que aquele usuário tem, vêm separados por vírgula e com aspas. E a gente queria ter uma lista. O nosso objetivo aqui é ter uma lista com os perfis únicos, sem repetir os perfis e ordenada. E eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Poderia fazer no braço? Nesse modelo aqui, claro, poderia fazer, mas no nosso modelo real a gente já está com 3.000 respostas. E a gente queria montar alguma coisa que depois eu pudesse jogar só os dados lá do jeito que eles estão e ele funcionasse. Então eu vou passar agora uma sequência de fórmulas, a gente vai fazendo junto, é bastante coisa nessa parte, mas depois vai ficar aqui, vocês podem ir explorando, né? Então, a primeira função que eu quero apresentar aqui para vocês, para manipulação de strings, é o substitute. Eu uso bastante para limpar os dados, quando tem alguma coisa que eu não quero neles, que está suja, que eu quero tirar. Como, por exemplo, as chaves aqui. Eu não quero essas chaves. Eu acho que elas não são úteis para a gente. Então, eu vou dizer para ele, no range de A2 até 8, eu quero que você substitua todas as ocorrências de abertura de chave por vazio. Beleza? Eu vou fazer isso, ele vai funcionar. Vocês vão ver que ele funcionou só para a primeira linha, eu já vou explicar o motivo disso, mas a gente já vai chegar lá. Mas tem mais coisa suja, tem o fecha-chave aqui, tem as aspas duplas. Poderia, porque assim, esse tipo de coisa que fica meio verboso, né, mas a forma mais fácil de fazer isso é aninhar um resultado de fórmula no outro. Então isso é um negócio que é muito interessante. O meu parâmetro numa fórmula, ele pode ser o resultado de outra fórmula. E muitas vezes vai ser, e aí eu consigo ficar aninhando uma fórmula dentro da outra. Quem trabalha com desenvolvimento já fez isso muitas vezes. Para esse caso específico do substitute, eu poderia usar uma expressão regular para substituir de uma vez, mas eu vou fazer assim porque fica mais fácil. Então, é a mesma lógica, eu vou pegar o resultado que veio da minha primeira execução aqui, e eu vou jogar ela num outro substitute, e eu vou substituir o fecha-chaves. Beleza, tirei do fim. Vou fazer a mesma coisa aqui de novo, para tirar as aspas duplas. Como é que eu vou fazer? Provavelmente vou fazer isso aqui, vou botar um ponto e vírgula e tal. Vocês vão ver que ficou em verde aqui, porque aspas duplas, ela é um caractere delimitador no Google Sheets, ele é um caractere que é interpretado como abertura e fecha, ele inicia e fecha o string. Então eu não tenho como fazer desse jeito aqui. Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai usar esta funçãozinha. Sempre tem uma função que resolve, né? A função char, ela retorna o valor textual a partir do Unicode de um caractere. Nesse caso específico, eu decorei que o 34 ele corresponde a aspas duplas, mas tem tabela na internet, consegue pesquisar, e outros casos assim que tem alguma coisa ali que estraga, aí tu tem que usar a função char. E aí eu vou jogar, e legal. Agora a gente tirou as nossas aspas, a gente começa a ter um modelo de dados um pouquinho mais bonitinho, mais organizado. Próxima coisa que eu quero fazer agora, eu quero explicar para vocês por que ele aplicou só para a primeira linha. Se eu selecionei um range aqui que vai do A2 até o A8, por que ele selecionou todo? Não trouxe de todos, né? Porque eu tenho que dizer para ele que é para ele aplicar essa fórmula que eu estou pedindo em todas as linhas. Por padrão, ele não faz isso. Então, a gente precisa informar para a planilha que é isso que a gente quer, e a gente vai fazer isso através de um array fórmula. Ctrl Shift Enter, ele coloca esse prefixo aqui de array fórmula, e ele coloca o parênteses lá no final, mas você pode escrever na mão. E quando você fizer isso, aí ele sabe que aquela instrução que eu passei para ele, ele tem que aplicar em todas as linhas do range, ele vai fazer a mesma coisa para todas as linhas. Olha como começou a ficar bonitinho o nosso modelo de dados. Próxima coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai juntar os dados, nesse caso. É porque eu sei que para eu chegar depois
nos dados únicos, primeiro eu preciso juntar eles numa coisa só. Isso parece um pouco contraintuitivo, mas é uma forma que a gente pode fazer isso. Geralmente tem N formas de resolver um problema no Google Sheets, tá? Isso aqui é um exemplo. Eu gostei disso aqui porque a gente vai acabar passando por várias funções e geralmente não vai fazer muita diferença. Tem diferença de desempenho, mas quando a gente começa a trabalhar com modelos de dados imensos, sabe, gigantescos, tabelas gigantescas, a gente tem que se preocupar um pouco com a planilha ficar lenta. Às vezes tu entra na planilha, chega a gerar uma barrinha de progresso ali que ela está carregando as coisas, é um sinal que tem algumas fórmulas ali que estão demorando muito. Para esse tipo de modelo de dados, geralmente não vai fazer muita diferença. É diferente de quando a gente está desenvolvendo um software, que a gente tem que otimizar tudo. Aqui a gente pode ser um pouquinho mais de boa. Então a gente vai fazer aqui um join. O join, ele é uma função que une strings. Então a gente vai juntar todas essas linhas que estão separadas em uma única linha. Como cada perfil, dentro de cada registro, cada perfil já está separado por vírgula, então eu vou passar um delimitador de vírgula aqui também, porque aí ele já vai ficar bonitinho. Eu tenho que ir lá no final e botar um fecha parênteses sempre. Aí olha só o que ele vai acontecer aqui. A gente vai ter numa única célula, a gente vai ter todos os perfis agrupados, misturados, né? Eu não tenho eles... não fiz ainda a parte de tirar os duplicados. Aí a gente vai usar uma outra função agora, que é o split, que ele faz, basicamente, ele faz o oposto do join. Então, o join junta strings com um delimitador no meio, o split, ele separa strings a partir de um delimitador. Então, eu vou fazer aqui o split. Uma coisa que tem que ficar atento aqui, não sei por que motivo, às vezes funções extremamente parecidas têm os parâmetros na ordem inversa. Então, o join recebe primeiro o delimitador, o split recebe o delimitador por segundo. Então, fica atento com esse tipo de coisa, já perdi tempo com isso. Então, sempre leia aqui, né? Primeiro ele recebe o texto que eu vou dividir e depois ele recebe o delimitador. Então, eu sei que eu vou ter que ir lá no final, botar aqui o nosso delimitador de vírgula e beleza. Aí ele separou em várias colunas aqui todos os perfis que a gente tinha naquele nosso modelo de dados original. Só que a gente não quer isso, né? Outra função útil aqui que eu uso muito é transpose. O transpose, ele pega várias colunas e transforma para linhas, ou ele pega várias linhas e transforma para colunas. Nesse caso específico, eu estou usando isso porque a gente vai precisar ter isso numa lista para usar a próxima fórmula. Mas é bem interessante saber disso aqui, porque, cara, às vezes acontece, sabe? Preciso pegar esses dois. Nessa planilha eu tenho os dados em lista e aqui eu preciso ter eles em colunas e o transpose ele faz só na hora. Ele automaticamente pega aquilo tudo e joga para linhas aqui embaixo. Olha como está ficando legal. A partir disso eu posso aplicar um unique, que ele vai fazer, a partir de uma lista de linhas, ele vai tirar os valores duplicados dessa lista. Vai fazer exatamente o que a gente queria fazer, que a gente conversou lá no começo. E a gente já tem aqui só uma referência de cada um que a gente tinha lá dos perfis, né? E aí, para fechar, eu posso fazer aqui uma ordenação, só para ficar bonitinho, vamos ser caprichosos, né? O intervalo aqui, ele já é o retorno dessa função. A coluna que eu quero classificar é a primeira, porque na verdade eu só tenho uma coluna nesse modelo de dados, e eu sei que eu quero classificar do menor para o maior. Então eu vou passar true aqui no crescente, que é basicamente o ascending e descending de um select, e está feito. Tirou a partir daquele nosso modelo meio zoeiro, a gente tem uma listinha bonitinha dos perfis que apareceram nesse modelo. Tem um pouquinho de trabalho, digamos assim, mas eu sei que toda vez que eu atualizar, como foi o caso real, né? Toda vez que eu atualizar essa lista, a minha função ela nunca vai deixar de funcionar. Ela sempre vai atender, quer dizer, só supondo que eu arrume aqui o range, né? Porque eu botei do A2 até o A8, claro que vou ter que botar até o final, mas é isso aí. Difícil de acompanhar, talvez um pouquinho difícil de acompanhar. Uma dica que, se forem explorar depois, é que tem como ir selecionando aqui, ó, os trechos de funções e ele vai dando o resultado parcial. Cara, isso ele funciona aqui assim. Ó, então, nesse pedaço aqui, o resultado da função é escuta inicial, enfermeiro, fecha chaves. Nesse pedaço aqui, é escuta inicial, enfermeiro. Nesse pedaço aqui, então, dá para ir meio que quebrando a função, assim, para tentar entender ela. Na verdade, só uma coisa assim,
vou copiar uma função pronta da internet. É bom tomar um pouquinho de cuidado, sabe? Eu gosto de copia a função, às vezes, funcionou, mas vai quebrando ela, sabe? Pega o pedacinho mais do meio da função, joga numa célula separada, entende o que aquilo fez, vai reconstruindo, sabe? Porque senão depois tem que dar manutenção e tu não tem a menor ideia do que está acontecendo ali e fica difícil, né? Indo aqui para a conclusão, então, eu queria destacar aqui três funções que são um pouquinho mais complexas e que eu acho que são muito úteis, eu uso bastante. As primeiras aqui são as funções de lookup. Eu já deixei tudo pronto aqui com um exemplo de uso da função, descrição aqui um pouquinho maior dos parâmetros, apesar de ser a mesma coisa que tem ali no help, mas a função de lookup é a mesma que eu usei lá na primeira planilha. Ela basicamente faz a busca com base numa coluna de chave e retorna uma coluna correspondente. Então aqui, por exemplo, aqui a gente está usando o nosso modelo de dados das pérolas, né? Então eu fiz um lookup aqui. Pelo ID, eu quero que ele retorne a pérola correspondente. Então eu vou fazer chave de busca é o A9, coluna que está aqui. O meu range de busca é as pérolas. Eu criei lembra que eu falei do intervalo nomeado? Eu criei um intervalo nomeado que aponta para esse intervalo completo aqui, todo esse modelo de dados. Qual é a coluna que eu quero retornar? Eu quero retornar a quarta coluna do meu modelo de dados. Então, 1, 2, 3, 4. Vou retornar a minha pérola. E o último parâmetro aqui é uma informação que ele precisa, que é para saber se a coluna que ele está, o que está passando na indexação ali, que ele está buscando, ela está ordenada ou não. Isso influencia no algoritmo que ele utiliza. Então, se por acaso a coluna não estiver ordenada e eu passar true aqui, ele vai retornar errado. Ele vai fazer por proximidade, né? Nesse caso específico, a coluna está ordenada, ela é a coluna de D, né? E ele vai ver se ele funcionou. 8 aqui, grandes blocos, pequenos bugs. Se eu alterar aqui esse lookup, ele vai trazer algum outro registro correspondente. Se eu alterar aqui, ele vai trazer outra coluna, por exemplo, a coluna da data, né? Então, funciona o lookup, funciona dessa forma. Aqui é só um outro exemplo que eu fiz com ordenação falsa, porque eu fiz a busca, o meu indexador é um campo de texto que não está ordenado, né? Então, a gente tem que colocar ali que é false, e ele vai pegar, nesse caso, o primeiro registro onde ele tiver um match completo. O primeiro registro que ele tiver um match 100%, ele vai retornar no VLOOKUP ali. O HLOOKUP é exatamente a mesma lógica, só que ao invés de eu buscar na linha e retornar um valor correspondente, ele busca em colunas e retorna um valor na linha correspondente. Então, ele é uma busca horizontal, o VLOOKUP ele é uma busca vertical. Mas o formato da fórmula é o mesmo, né? Então é a chave de busca, depois o range de busca, aqui vai ser a linha que eu quero que ele retorne, e a questão de estar ordenado ou não. Beleza? Uma função um pouquinho mais complexa, não é todo dia que a gente usa, mas às vezes ela é útil. E eu queria fechar aqui com uma função que foi um divisor de águas para mim, quando eu descobri que ela existia. Praticamente tudo que eu falei antes dá para fazer com query, mas ela não é a coisa mais performática que existe, e eu vou explicar que ela tem uma dificuldade aqui na manutenção. Mas ela é extremamente poderosa, dá para fazer muita coisa usando a query. Para quem já mexeu com SQL, vai ver que é basicamente a mesma coisa, só que as tuas tabelas, onde tu vai fazer a consulta, elas são abas dentro da sua planilha. Então, a função query, permite que eu passe um range aqui para ela, de novo, está aparecendo aqui o nosso modelo de dado pérolas, e eu escrevo, cara, é muito parecido a sintaxe, vão ver que não tem from aqui, quem conhece, o from, eu digo numa consulta de quais tabelas eu estou consultando, né? Não tem from porque eu já passei antes aqui. O primeiro parâmetro é a fonte dos meus dados. Não tem join também, assim, é uma coisa um pouquinho mais simples, mas a partir do modelo de dados, eu consigo fazer select, eu consigo selecionar quais as colunas que eu quero, eu poderia colocar aqui A, B, C, ele vai retornar menos coisa, o asterisco retorna tudo, o limite limita a quantidade de registros, enfim, infinidades são gigantescas. O último parâmetro aqui é só para indicar se no modelo de dados que eu estou selecionando eu incluo um cabeçalho ou não, porque pode ser que eu selecione a partir lá da coluna de header, aí ele já sabe que aquilo é header, ele já traz como header, e pode ser que não tenha, né? Então, um primeiro exemplo aqui bem simples, né? Uma consulta geral lá, trazendo os primeiros 5 registros. Select, asterisco, limite 5, beleza? Aqui ficando um pouquinho mais complexo. Os primeiros 5 registros do ano 2019. Aí já tem um exemplo de where aqui. Where é uma condicional que eu consigo fazer dentro de uma consulta na Google Query Language. Então, esse tipo de sintaxe aqui, eu não sei de cor, óbvio. Eu pesquiso sempre na internet quando eu tenho que fazer. Mas, basicamente, essa sintaxe para eu fazer uma busca onde a minha coluna C, que é a coluna de data, ela seja maior do que 1º de janeiro de 2019. Essa é a sintaxe que eu vou usar para fazer uma consulta dessa forma.
Eu fiz um adicional aqui só para não trazer onde não tiver pérolas, porque o meu range de pérolas, ele vai além do meu modelo de dados, então eu preciso fazer uma consulta só para ele saber que aquilo lá não é necessário. Order by tem a mesma função do sort, então order by, para quem conhece de SQL, exatamente igual aqui, ordeno por uma coluna dizendo se é ascending ou descending, limite 5. Beleza? Uma funçãozinha um pouquinho mais complexa aí. Não se preocupem se vocês não entenderem assim, porque é só para exemplificar que dá para fazer muita coisa, né? Mais um exemplo aqui com contagem e agrupamento. Mesmo, de novo, mesma coisa SQL, tem como fazer, selecionar uma coluna, quero contar a quantidade de... Aqui o objetivo era trazer as 5 pessoas que tiveram mais pérolas com a quantidade de pérolas que elas escreveram naquele nosso modelo de dados. Então eu consigo fazer. Quero trazer o nome da pessoa, contar a quantidade de registros onde B não for nulo, agrupado pelo B, ordenado pela contagem de B do maior para o menor, trazer 5 registros, e aí por fim aqui tem um negócio novo, que eu posso dizer para ele qual é o label que eu quero que ele bote naquela coluna, né? Se eu não colocar isso aqui, ele vai ficar aqui um count B. Eu não quero que ele fique bonitinho, a gente é caprichoso com as nossas planilhas, então quero que apareça ali quantidade, aí bota só lá, label count B, quantidade. Geralmente, se eu quero referenciar um string dentro de um string maior, eu vou usar aspas simples daí. Beleza? Certo? Aqui eu não falei disso, mas aqui, às vezes, quando eu quero referenciar alguma coisa externa, aí a gente usa o E para concatenar. Então, a gente tem um string inicial, bota o E comercial ali, concatena com o resultado de uma função, E comercial de novo, concatena com o final da função em mais um string, né? Aí ele monta. Isso aqui vai gerar um string único, né? Que é o parâmetro que vai na consulta. Ele gera um stringzão aqui. Se eu pegar e copiar isso aqui e botar igual isso em uma célula, ele vai ficar só o string da query. E o último exemplo aqui, só para lembrar, que o primeiro parâmetro da query, ele é qualquer coisa, digamos assim, ele pode ser um range, mas ele também pode ser um resultado de uma função, então ele pode ser um resultado de outra query. Então eu posso fazer sim uma query aninhada aqui dentro. Aí, esse aqui é um exemplo mais complexo, mas basicamente eu pego o resultado da consulta de cima, porque o meu objetivo aqui é, sabendo que o Natan foi o maior gerador de pérolas, quais foram as pérolas do Natan? Eu pego o resultado da primeira limitado para 1, eu quero saber só do primeiro cara, o cara que está lá em cima. Então, eu faço aqui, faço um limite 1 aqui, para trazer só o nome do Natan. Aqui eu botei para trazer só B, e o count de B também. E aí eu jogo o resultado dessa query dentro do where da outra query. Então aí eu faço uma consulta aqui nas pérolas, aonde o B for igual ao resultado da query que teve lá. Que é um exemplo mais complexo, assim, mas só para vocês saberem. Dá para colocar uma query dentro da outra, dá para ir alinhando resultados de consultas. Eu posso fazer uma primeira consulta e jogar ela no primeiro parâmetro aqui, e aí fazer uma segunda consulta em cima do modelo de dados que eu retornei naquela primeira consulta. Dá para fazer um monte de coisa nesse sentido. Era isso. Na verdade, demorei um pouquinho mais do que eu esperava. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, tem algum comentário. Fiquem à vontade. Gabriel, tá me escutando? Oi, tá um pouquinho baixo, eu acho. Alô? Melhorou? Tá, fala. Eu fiquei com uma dúvida ali na função de lookup, se na hora que tu passa qual que é a coluna que tu quer que ele retorne a informação, tem como definir o identificador para essa coluna, que se caso num determinado momento eu inserir uma coluna anterior ou apagar uma coluna anterior, ele continue me retornando sempre o valor esperado, sem que eu tenha que refazer a fórmula ou ajustar na fórmula. Sim. Esse tipo de manutenção é complicado. De cabeça, talvez desse para fazer alguma gambiarra, digamos assim. Vamos supor que você sabe qual é o nome da coluna que você quer. Ao invés de botar fixo aqui um 3, eu posso tem outras funções que eu posso fazer uma busca no meu modelo e ver qual que é a coluna, tem uma função que é assim. Então tem como eu fazer meio que uma busca, eu encontro o valor de cabeçalho que eu quero e eu retorno qual que é a coluna correspondente daquele cabeçalho. Dá para fazer. Mas é o tipo de coisa que tu tem toda a razão. Se eu incluir uma coluna nova lá no meio, vai quebrar. E na verdade tu me lembrou de uma coisa muito importante, que essa é uma das maiores vantagens da query. A parte textual da query aqui, né? Aqui eu botei asterisco, mas vamos supor que eu tivesse selecionado colunas específicas, A, B e C. Ela é fixa, ela é um string. Então, se eu
mexo lá na coluna B, na coluna C, boto ela em outro lugar, ou coloco uma coluna no meio, ele vai quebrar a fórmula na query. Diferente de quando eu faço um range desse tipo, por exemplo, do A9, sabe? Aqui ele está referenciando o A9. Se eu for lá naquela coluna, ou se eu for aqui e incluir uma coluna à esquerda, automaticamente ele vai trocar essa referência para B9. Ele tem esse tipo de inteligência. Só que quando é aqui, né, a quantidade de colunas a partir da raiz, ou lá na query, que é uma fórmula escrita num texto, ele não faz esse tipo de coisa, porque acho que é meio processado em tempo de execução, né, digamos assim. Ele não pega essa referência. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Mas tem como fazer, se a gente sabe que é um modelo de dados que é muito volátil, eu vou ficar criando e apagando coluna e tal, tem como fazer um negócio para ele pegar dinamicamente esse 3 aqui, né? É possível. Beleza, de bola, valeu. Sugestão no caso da exclusão é tu ocultar a coluna, nunca exclua. Oculte, ela vai ficar sumidinha ali e não atrapalha nenhuma fórmula, pelo menos. É uma forma também, né? Claro que se for uma coisa assim que não tem mais necessidade de estar na planilha, às vezes vale a pena excluir, só ter esse cuidado que, tem que dar essa manutenção, né? Não ficar acumulando besteira ali, né? Mas se for alguma coisa que, enfim, tem alguma utilidade e tal, ocultar resolve também, né? Eu não falei, mas ocultar é simples, selecione aqui ocultar, posso ocultar várias linhas e eu posso abrir de volta aqui. Meu Deus. Posso ocultar colunas também. Só lembrando que isso aqui, similar ao que eu falei lá do filtro, ocultar não vai fazer com que o registro deixe de ser retornado nas fórmulas. Ele continua existindo lá no modelo de dados, ocultar ali é uma coisa visual, né? Tem uma outra última coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é interessante também, que é em relação a totalizadores. Vamos supor que eu quisesse criar aqui uma coluna com total. Eu prefiro criar essas colunas antes do modelo de dados. Vou explicar o motivo. Porque aqui eu posso fazer igual a sum, a partir da coluna. Eu sei que o meu modelo começa no B3, e eu posso botar aqui a infinito. Beleza? Eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu sei que o meu modelo não vai acabar, e eu sei que qualquer registro que eu inserir aqui embaixo, ele vai atualizar lá, e eu não preciso me preocupar com isso. Se a gente faz o contrário e coloca o total aqui embaixo, por exemplo, eu vou acabar tendo que colocar o range é esse aqui, porque se eu botar B aqui, ele vai quebrar, ele vai zoar. Eu vou acabar tendo que colocar aquele até o B14. E fica mais difícil de inserir novos registros, porque se eu inserir um acima, ele vai funcionar. Você vai ver que ele atualizou para o B15. Aí eu vou ter aqui o C. Mas se eu inserir um abaixo, ele não atualiza, porque ele não tem como saber que ele tem que se estender além do range que você tinha definido originalmente. Então, isso vale, assim, colocar o totalizador no final, vale quando a gente coloca o totalizador mais para a direita, né? Então, eu prefiro colocar os totalizadores à esquerda ou em cima, porque aí você pode botar para ele crescer infinitamente e não tem que ter esse tipo de preocupação. Senão, fica muito mais difícil de colocar novos resultados, né? Tem outras formas de fazer isso, mas aí já fica um pouquinho mais complicado, né? Eu posso ter um campo dinâmico aqui, né? Tem como fazer isso. Mas aí já foge bastante, assim, do básico de planilhas. No geral, totalizadores em cima, mais garantido. Fechou? Mais alguma coisa? Tem um trequinho que eu usei às vezes, que foi bem específico, tipo, a gente usou na planilha de teste de usabilidade, lá que é agrupar algumas colunas ou algumas linhas. Às vezes é bem útil, mas é para casos bem específicos, né? Eu não sei se tem alguma real função para isso, além de, sei lá, só deixar mais... Eu acho que é mais visual. Eu nunca usei muito essa função aqui, né? É interessante, assim, quando você quer, sei lá, separar um pouquinho os dados, assim, mas ainda manter meio organizado e tal, ele tem umas funções interessantes. Eu não sei se tem alguma função que interage com esses grupos, por exemplo, aí teria que pesquisar. Uhum. Mas é essa opção aqui, né? Tu seleciona as linhas, coloca que tu quer agrupar, e aí ele cria isso aqui do lado, né? Fica mais fácil de expandir e fechado que se eu só viesse aqui e ocultasse, que aí ele fica um negócio meio fixo, né? Se eu clicar aqui, eu perdi aquela ocultação e para todo mundo, né? E esse aqui ele fica um negócio que fica mais fácil de interagir, né? Só não dá para fazer grupo também. Dentro de grupo. Uhum. Pra ninguém se frustrar igual eu. Dá pra fazer muita coisa, sabe? Para quem quiser,
tá lá, e mais a loucura, assim, explorar mais, tem a parte de scripts, eu nem coloquei na apresentação aqui porque é muito avançado, mas via de regra, se em algum momento vocês precisarem fazer por algum motivo, vocês quiserem que tenha alguma automação para copiar o dado de um lugar para outro, que não seja dinâmica, não seja uma coisa assim que, quando eu mexo aqui, ele atualiza, né? Não, eu quero que realmente ele copie esse valor de 50 para outra planilha e faça alguma coisa lá. Até onde eu conheço, só dá para fazer com Google Scripts, que ele tem eu não vou mostrar porque é complexo, mas ele tem uma API aqui que você consegue escrever código JavaScript, que é executado a partir de certos eventos. Então, se eu edito determinada coisa, ele executa determinado código, e aí o céu é o limite, né? Eu posso consumir, como a gente fez nas nossas planilhas do Kanban. Planilha do Kanban, a gente botou um botão aqui em cima, quando eu clico no botão, ele vai lá na API do GitHub, traz os dados das issues de lá e joga numa aba específica da planilha. Então, aí, enfim, dá para fazer qualquer coisa, dá para escrever código JavaScript, pode fazer qualquer coisa, tu pode escrever um programa ali que manipula os dados da forma que você quiser, mas é um negócio que é bem mais complexo, assim, é raro de precisar, né? Na planilha da transparência, a gente tem um script também que roda, que copia os dados de uma planilha para outra, e é complexo, assim, não é uma coisa que funciona mil maravilhas, digamos assim, né? Acho que o do Kanban ali, ele tá mais consolidado, tá funcionando melhor, talvez porque ele é sobre uma interação do usuário, né? Tipo, o usuário tem que ir lá, clicar e carregar dados. Quando na hora que tu mexe na planilha, assim, às vezes ele fica disparando os eventos, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas tem como fazer. Tem uma coisa, não sei se tu falou e eu não notei, mas que as fórmulas, às vezes elas estão em inglês, às vezes em português, e eu não sei se muda pelo arquivo, ele grava o que a gente escolheu em um arquivo, ou se tá pela linguagem, mas enfim, eu sei que dá para trocar, mas eu não sei se ele grava essa opção. Tem nas configurações da planilha isso. Se tu entrar aqui, tu consegue mudar aqui, né? Sempre usar os nomes das funções em inglês ou português. Eu tenho quase certeza que tem alguma forma de dizer qual que é o meu padrão. Eu acho que em algum momento eu disse que o meu padrão era inglês, as minhas planilhas eu sempre uso em inglês. A diferença de estar em inglês ou em português é a sugestão aqui, né? Então, por exemplo, o VLOOKUP é o nome em inglês. O nome dessa função em português é PROC-V. Ele não sugere. Para mim, ele não sugere, porque o meu está em inglês. Só que se eu digitar PROC-V e escrever a função, ela vai funcionar também. Então, se alguém abrir a planilha e está com preferências para português, eu acho que ele não dá muito problema. Mas por planilha tem como fazer aqui no arquivo, né, como eu mostrei. Então, arquivo, configurações da planilha tem como trocar aqui. Mas eu acho que em algum lugar eu configurei isso por padrão, ou eu disse em algum momento que, enfim, era para usar inglês. Eu sei que se eu crio uma planilha nova, ela já vem em inglês para mim. Não sei se alguém já testou isso, se para vocês vem em português, enfim. Eu tenho a impressão que ele aplica, uma vez que você seleciona em uma planilha, ele já grava como sendo preferencial, sabe? Eu não tenho certeza, mas uma vez eu coloquei e ele continuou. Uma última coisa que eu lembrei aqui, que eu acho que vale a pena falar, desculpem, já estou me estendendo, mas eu vou mostrar aqui rapidinho. Deixa eu trocar, porque eu estou compartilhando a aba, né? Vocês estão vendo a primeira aba ainda. Não estão vendo a planilha da transparência agora, né? Vocês estão vendo ainda a aba da apresentação. Tá, deixa eu trocar aqui só. Prometo que é a última coisa. Eu não falei sobre... Agora estão vendo? Não, tá carregando, peraí. Estão vendo, né? Talvez vocês percebam que eu não falei sobre gráficos. Então, existem gráficos no Google Sheets, existe tabela pivô, os gráficos são bem poderosos, tem bastante coisa que dá para fazer com os gráficos, mas eu já tive algumas experiências que não funcionaram muito bem. Tem que avaliar cada caso se vocês quiserem, e para mim, digamos assim, não funcionou tão mal, digamos assim, que eu desisti de fazer o nosso Gantt aqui com gráfico. O nosso Gantt aqui, não sei, para quem já mexeu, quem vocês já exploraram, ele é feito com formatação condicional. Então, eu tenho as células aqui que correspondem, cada coluna corresponde a um mês, e eu tenho aqui uma formatação condicional, que se eu tiver que mexer hoje, eu não vou conseguir, que aplica uma fórmula gigantesca para saber se ele tem que... Ué, não copiou direitinho. Ele aplica uma fórmula gigantesca aqui para saber se eu tenho que pintar ou não aquela coluna baseado na data de início aqui da demanda, na data de fim da demanda, no progresso dela. Ele faz uma conta para saber se o progresso está avançando ou não para pintar, inclusive nesse aqui, né? Para pintar o progresso dela de uma cor diferente. Então, enfim, isso aqui foi tudo feito com formatação condicional. Existem os gráficos do Google Sheets, sabe? Explorem também, é legal. Na nossa planilha do Kanban a gente usa gráficos, mas para esse objetivo específico aqui, eu achei que ficou melhor assim.
Vão ficar mais fácil de ler, tu consegue filtrar os dados no gráfico. Eu não tenho como chegar no gráfico ali e fazer isso aqui, por exemplo. Eu quero mostrar, agora eu quero mostrar o Gantt só do que está em desenvolvimento. No gráfico eu não consigo fazer esse tipo de coisa, ele é um pouquinho mais limitado, né? Enquanto aqui eu consigo fazer, porque aqui a minha base dos dados, ela é uma query. E aí eu fiz aqui uma condicional dentro da própria query, para que se essa coluna aqui, ela tiver marcada, eu aplico um filtro lá para ver se... Um filtro de datas, basicamente, para saber se a demanda está em desenvolvimento ou não, e aí eu mudo o meu modelo que vai cair aqui e automaticamente atualizo o Gantt. Esse aqui é um dos exemplos mais complexos que tem, cara. Tá, mas só para vocês terem uma ideia nessa questão de gráficos versus formatação condicional. Mais alguma dúvida? Ah, tá, o João Vitor falou ali que depende do idioma da conta do Google. Faz sentido, faz bastante sentido. Então acho que é isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês, pelo tempo. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Eu vou compartilhar a planilha ali, vou colocá-la lá no Drive do Laboratório Bridge, se alguém quiser explorar, fazer uma cópia, mexer ali algumas coisas, pode ficar à vontade. Beleza? Valeu! Valeu, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Valeu pela apresentação. Estava muito bom. Valeu!